Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje nós vamos estudar aqui a escala de Braden, que é utilizada para a avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Este tema não cai, ele despenca nas provas, então já pega aí o seu bloquinho de notas, porque a dica que eu vou te trazer aqui hoje é crucial para a sua aprovação. Antes de nós prosseguirmos, eu quero apenas te informar que lá no nosso site está à sua disposição o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado de feridas e curativos. Neste material, você não vai estudar só a lesão por pressão, mas vários outros tipos também de feridas e também vai ter tudo sobre curativos. Com certeza é o material mais completo que você vai encontrar. São 122 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 175 questões para você treinar sobre este tema. Este material é totalmente direcionado para concursos públicos e residências. Então, se você quer gabaritar feridas e curativos, vai para o nosso site e garanta também o seu material. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Vamos começar a nossa aula já vendo aqui uma questão que cobrou sobre a escala de Braden. E com isso já vamos também revisar o conteúdo. Nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca Fundatec, que diz o seguinte: a lesão por pressão é um dano localizado na pele e ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Na prática diária do enfermeiro, é utilizada uma escala de avaliação para identificar riscos para o desenvolvimento dessas lesões em seus pacientes. A chamada escala de... E aí nós temos as opções: escala de Glasgow, Ramsay, Hess, Braden ou Morse. Então, pessoal, observe aqui o tema central dessa questão, que é a lesão por pressão. Antigamente, usava-se o termo úlcera por pressão, hoje não mais, a gente fala lesão por pressão. E aqui nós temos, pessoal, o conceito, a definição do que é essa lesão por pressão, que é um dano que está ali na pele ou nos tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, porque a gente tem aqui a questão da fricção, do cisalhamento, que está relacionada ali a uma região onde há proeminência óssea em atrito ali com o tecido, principalmente falando de pacientes que ficam acamados, muito tempo na mesma posição. Mas a lesão por pressão também pode estar relacionada aqui ao uso de dispositivo médico ou outro artefato que esteja ali provocando essa fricção, esse cisalhamento, que são mecanismos envolvidos aqui no desenvolvimento dessa lesão por pressão. A gente já tem aqui no canal aula onde eu explico para vocês tudo sobre lesão por pressão, falo sobre esses mecanismos, sobre como essa lesão acontece. Então, se você não assistiu todas as aulas sobre feridas e curativos, basta você acessar aqui a nossa playlist de aulas sobre este tema. Nós temos uma playlist no canal com todas as aulas que a gente já tem sobre feridas e curativos, e lá tem vários conteúdos também completíssimos para você aproveitar. Então, acesse a página inicial do nosso canal e localize a playlist sobre feridas e curativos. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar para você, em algum lugar aqui da tela, o link para você conferir essa playlist, porque com certeza vai ter lá conteúdos indispensáveis para você, tá? E aí, a banca fala que, na prática, no dia a dia, o profissional enfermeiro precisa de uma escala, ele utiliza uma escala, para quê? Para identificar riscos para o desenvolvimento dessas lesões. Então, a gente tem alguns fatores de risco, que estão associados, que aumenta a probabilidade, o risco de um paciente desenvolver lesão por pressão. E para isso, a gente utiliza a escala de Braden, tá? Antes da gente analisar aqui as outras alternativas, para você entender qual é o gabarito exato da questão, a gente já vai entender um pouquinho, então, sobre essa escala, que é o objeto aqui de cobrança dessa prova da Fundatec. Então, aqui na tela, pessoal, eu trouxe para vocês justamente a escala de Braden, que é a escala mais utilizada no Brasil e no mundo para a avaliação do risco de lesão por pressão. Ela é composta aqui por 6 domínios, então, que a gente chama de subescalas. Quais domínios são esses? A gente tem aqui a percepção sensorial,
a umidade, a atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento, porque são fatores que estão fortemente, relacionados ao desenvolvimento da lesão por pressão. Se a gente está querendo avaliar o risco de um paciente desenvolver lesão por pressão, a gente precisa avaliar todos esses aspectos, que estão fortemente relacionados com o desenvolvimento dessas lesões, tá? Na versão mais completa dessa escala de Braden, cada um desses domínios são acompanhados de uma descrição clínica com o que vai ser observado ali pelo profissional que está realizando a avaliação. Então, quando o profissional está lá no serviço de saúde, o enfermeiro está usando a escala de Braden, na versão mais completa, lá vai ter tudo que o profissional vai avaliar dentro da percepção sensorial, dentro da umidade, dentro da atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Então, é uma escala mais detalhada, com todas essas informações para orientar o profissional ali na hora de fazer, de executar essa escala na prática. Porém, para concursos públicos e residências, a gente considera a versão simplificada, que é essa que está aqui na tela para você, tá? Essa versão simplificada vai trazer apenas os parâmetros, subescalas, a pontuação, que é o que você precisa saber para provas. Na prova não vai ser cobrado de você essa escala completa, com todos os dados que são avaliados, tá? Aqui a gente utiliza a escala simplificada, que é essa que está aí disponível para você, ok? Então, o score total aqui de risco, quando a gente faz a aplicação da escala, quando a gente chega ali no resultado final, o score vai variar aqui de 6 a 23 pontos, tá? 6 a 23 pontos vai ser o total ali que eu posso ter. Quanto mais baixo for esse score, maior o risco do paciente desenvolver lesão por pressão. Observe dentro da escala que o domínio aqui, fricção e cisalhamento, é pontuado somente de 1 a 3. Ele não tem aqui a pontuação 4, Os demais, sim, os demais domínios a gente vai pontuar de 1 até 4, mas fricção e cisalhamento não tem aqui a pontuação 4. Então, num total, o máximo que a gente consegue chegar aqui é 23 pontos. Então, para a percepção sensorial, o paciente vai receber aqui a pontuação número 1 se a percepção sensorial estiver totalmente limitado. Terá pontuação 2 se a percepção sensorial for muito limitada, 3 se for levemente limitada e 4 se não houver nenhuma limitação. Observe que o 4 indica a melhor pontuação, porque significa que o paciente não tem limitação na percepção sensorial. Ou seja, quanto maior é aqui a pontuação, menor é o risco de desenvolver lesão por pressão. Consequentemente, quanto menor for a pontuação, maior é o risco de desenvolver lesão por pressão, porque aqui, no 1, que é a menor pontuação, a gente tem um paciente que tem uma percepção sensorial totalmente limitada. Isso é importante de você observar, porque as bancas exploram bastante essas questões. Para a umidade, a gente vai ter aqui a pontuação 1, se o paciente estiver completamente molhado, 2 para muito molhado, 3 para ocasionalmente molhado e 4 raramente molhado. Na atividade, o paciente vai ter pontuação 1 se for um paciente acamado, completamente restrito ao leito, pontuação 2 se estiver confinado à cadeira de rodas ou à cadeira, 3 se o paciente anda ocasionalmente, mas não o tempo todo, e 4 se ele anda frequentemente, ou seja, se ele é totalmente independente. Mobilidade, a gente vai ter pontuação 1 para o paciente que está totalmente imóvel, que ele não se move de nenhuma forma, ele depende totalmente ali de recursos, de técnicas para fazer a mobilização. 2 para paciente bastante limitado em relação à mobilidade. 3 para o paciente levemente limitado e 4 para aquele que não apresenta limitações de movimentação. Para a nutrição, a gente vai ter pontuação 1 para aquele paciente que tem uma nutrição muito pobre, 2 para aquela nutrição provavelmente inadequada, 3 para a nutrição adequada e 4 para a nutrição excelente. Na fricção e cisalhamento, a gente vai ter a pontuação 1 se isso for um problema, 2 se for um problema em potencial, ou seja, existe ali um risco forte do paciente ter ali o fator de fricção e cisalhamento, mas ainda não é algo que realmente preocupa tanto, E 3, se não há nenhum problema, se não existe aqui
esses fatores relacionados. E como eu falei para vocês, na fricção e cisalhamento, a gente não tem aqui a pontuação de número 4, tá? Somente para os outros domínios, beleza? Tendo aplicado ali, então, a escala, o profissional vai chegar numa pontuação e, com base nessa pontuação, é que a gente vai fazer a classificação do risco para a lesão por pressão. Então, com base nisso, com base no score encontrado dentro da escala, a gente vai ter a classificação de risco como muito elevado para aquele paciente que recebe um score menor ou igual a 9. Lembra que eu falei para vocês que quanto menor for a pontuação, maior é o risco de desenvolver lesão por pressão. Então, pessoal, aqui vai ser risco muito elevado para um score menor ou igual a 9, risco alto ou elevado para um score igual ou entre 10 e 12, risco moderado para o score entre 13 ou 14 e sem risco nenhum de desenvolver lesão por pressão para os scores 15 ou 16 para adultos e 17 ou 18 para idosos. Então, observe que para os idosos, a gente também utiliza um parâmetro diferente aqui para fazer essa classificação, tá? Porque nos idosos, a gente também tem que levar em consideração as alterações fisiológicas, que são alterações já esperadas ali no idoso por conta da idade mesmo, né? E isso também a gente vai ter que considerar. A gente não pode considerar o paciente idoso igual a um paciente adulto em relação a essa parte das alterações mesmo fisiológicas, características da idade. Com base nessa classificação que a gente faz ali após a aplicação da escala de Braden, nós temos também algumas referências que trazem as medidas de prevenção que a gente vai aplicar com base no risco que foi encontrado, se foi um risco baixo, moderado ou alto. Então eu trouxe para vocês aqui também uma referência que trouxe essas medidas de prevenção, que também já foram aí temas de questão. Então, pessoal, em relação às medidas de prevenção, de acordo com o score aqui da escala de risco de Braden, para o paciente que tem risco baixo de desenvolver lesão por pressão, a gente pode, como medida de prevenção, utilizar o colchão de ar, sabão neutro para realização de higiene, hidratação da pele e mudança de decúbito. Lembrando que, atualmente, a mudança de decúbito ela não é mais a cada 2 horas para todos os pacientes, né? Antigamente a gente tinha essa recomendação, hoje já não é mais assim. A frequência de mudança do decúbito hoje vai ser determinada com base na avaliação individual do paciente. Cada paciente vai ter ali a sua necessidade avaliada e o tempo de mudança de decúbito, né, de frequência dessa mudança, vai ser definido de acordo com a particularidade de cada caso. Então, não existe mais essa recomendação de mudança de decúbito de 2 em 2 horas, mas sim de acordo com a necessidade do paciente. Mesmo assim, a gente tem algumas referências que ainda trabalham com isso, né? Inclusive, nessa referência, vocês vão ver que o autor cita essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo do caso, mas, na verdade, o esperado é que não se estipule um tempo exato para todos os pacientes, tá? Mas que isso seja feito individualmente, de acordo com a necessidade de cada um. Então, para aqueles pacientes que tiveram risco médio, a gente vai aqui utilizar o colchão de ar, sabão neutro, hidratar a pele, da mesma forma que a gente fez ali para o risco baixo. Aqui a gente também vai ter a utilização de protetores nas regiões onde a gente tem proeminências ósseas. Como eu falei para vocês, o autor aqui cita mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo do caso, mas essa não é a recomendação mais atual, tá? A mais atual é sem estipular aqui um tempo exato, porque isso vai ser avaliado ali caso a caso. Manter cabeceira elevada a 30 graus, avaliação nutricional e reabilitação. Para o paciente de risco alto, a gente vai utilizar o colchão de ar alternado, sabão neutro, hidratar a pele, protetores, posicionadores, principalmente porque a gente já está falando de um paciente que é mais dependente, que não consegue se mover sozinho. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo do caso. Lembre-se de considerar o que eu falei para vocês. Manter cabeceira elevada a 30 graus, avaliação nutricional e reabilitação. Então, observe que no risco alto, né, a gente tem um paciente já totalmente dependente, que não consegue se locomover, que não consegue se mover no leito, por exemplo, né? Então, é um paciente que realmente requer mais atenção e mais medidas de prevenção para não desenvolver ali
a lesão por pressão, ok? Então, tendo visto aqui a escala de Braden, com certeza ficou muito mais fácil de você entender. Agora a gente vai voltar para a questão que a gente viu lá no começo da aula e você vai ver que, se você tem o conhecimento, a resposta certa salta nos seus olhos. Então, voltando lá para a nossa questão, a gente viu que no enunciado fala sobre a lesão por pressão, né? Pede aqui sobre a escala que o profissional enfermeiro utiliza para avaliar o risco de desenvolver lesão por pressão, né? Essa escala é chamada de... Aqui, gente, olhando as alternativas, a gente já chega no gabarito, né? Porque se você tem o conhecimento, a resposta certa salta nos seus olhos. Então, gabarito aqui, sem dúvidas, letra D, escala de Braden. Por que não são as outras alternativas? Letra A fala a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, pessoal, ela é utilizada para avaliar o nível de consciência, né, do paciente. Nível de consciência. A gente usa essa escala na avaliação neurológica, né? Um paciente, por exemplo, que tem um traumatismo crânioencefálico. Então, a gente vai avaliar nessa escala o nível de consciência de um paciente e não o risco de desenvolver lesão por pressão. Na letra B, fala a escala de Ramsay. Essa escala de Ramsay, ela é uma escala, pessoal, que a gente utiliza para avaliar o grau de sedação em pacientes, tá? Então, avalia aqui grau de sedação. É uma escala utilizada principalmente em unidades de terapia intensiva, né, nas UTIs, tá? Não tem nada a ver aqui com risco de lesão por pressão. Letra C fala a escala de Hess. A escala de Hess, pessoal, ela também é conhecida como escala de agitação, sedação de Richmond, que é uma escala que avalia aqui o grau de agitação e sedação do paciente, tá? Grau de agitação e sedação do paciente. Também é uma escala que a gente vai utilizar em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Então, não se aplica aqui ao gabarito da questão, tá? E na letra E fala a escala de Morse. A escala de Morse, pessoal, é uma escala que a gente utiliza para avaliar risco de quedas, tá? Risco de quedas. Não tem nada a ver também com o desenvolvimento de lesão por pressão. É uma escala que a gente também utiliza no paciente internado, né? Mas não é o foco aqui de avaliação do risco de desenvolver lesão por pressão, que é justamente a escala aqui de Braden que vai fazer isso, ok? Então, agora você com certeza consegue gabaritar aí questões sobre a escala de Braden, mas como eu falei para vocês, tem muito mais conteúdos dentro desse tema de feridas e curativos. E para estudar o tema de forma completa, você pode ir lá para o nosso site e conferir o nosso e-book com estudo completíssimo de feridas e curativos. Acesse agora o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já vai deixando o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder as próximas. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.